Eu me volto nesta manhã à palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, lendo o versículo 1 ao versículo de número 4. No Novo Testamento, Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 4. Estas palavras de Paulo pelo Espírito. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Bem, o título da mensagem nesta manhã, baseado neste texto da Palavra de Deus e ainda outros, é o Princípios e Atitudes Bíblicas para a Criação dos Filhos. Esta é a segunda e última mensagem sobre o tema da criação de filhos. Domingo passado nós vimos um lado desta moeda, aquelas palavras do apóstolo, ou melhor, de Provérbios, não é? Lidando com a disciplina, a correção dos filhos, sobre o que fazer, sobre o cuidado a ser tomado e não errar, e não tirar o ânimo, o vento que sopra sobre as velas da alma, do coração de uma criança, para criá-los para a glória do Senhor, para o mundo também como adultos. E hoje pela manhã nós queremos considerar outro lado desta moeda, princípios bíblicos, atitudes bíblicas para a criação de filhos. Bem, queridos, eu gostaria de assinalar, embora esta palavra seja dirigida a pais e mães, pais que, como eu, estão neste processo de criação, de formação dos seus filhos, ela não é exclusivamente aos pais em formação. Aqueles pais e mães que estão, assim por dizer, com seus berços vazios no momento porque os filhos já cresceram, já foram encaminhados para a vida, eles não devem se desencorajar, porque nós queremos conhecer a vontade de Deus. Não pense que você está fora desta mensagem nesta manhã, ou para você que ainda não está casado ou casado e ainda não tem filhos, porque todos nós queremos e precisamos conhecer a vontade de Deus nesta área tão vital, tão sensível da vida, que é o casamento e a criação de filhos. Assim, nesta manhã, todos queremos conhecer a vontade do Senhor nesta área, para podermos, com sabedoria, como crentes esclarecidos na palavra de Deus, dar uma opinião que seja bíblica e não apenas repetir chavões, clichês e ideias que nós vamos absorvendo do mundo e da televisão a respeito de crianças, de disciplina de filhos. Nós queremos conhecer a vontade do Senhor e podermos também ajudar outras pessoas com uma visão bíblica de paternidade, de maternidade bíblica. Bem, mais do que as nossas opiniões pessoais, os princípios da palavra de Deus, mais do que tradições da família, os princípios e a vontade do Senhor para a criação de almas eternas, para a criação de filhos e filhas. Bem, queridos, alguns aqui já são avós, outros são tios. Creio que todos nós aqui estamos no contexto em que nós temos alguma influência sobre crianças, aqueles que estão em período de formação de sua vida. E assim você pode exercer uma boa influência como um tio, como uma tia, sobre seus sobrinhos, como um avô, não é, como um vizinho, alguém que é próximo de crianças. E se nós estamos claros e conhecemos a vontade do Senhor na sua palavra sobre paternidade, maternidade, então, em vez de sermos um atrapalho para outras pessoas, os nossos conselhos e opiniões bíblicas irão ajudar a alicerçar a formação de crianças em desenvolvimento. Bem, por outro lado, esta mensagem também nesta manhã é importante para os filhos, adolescentes e jovens, porque você, eu creio, talvez vislumbre, não é, no futuro, a responsabilidade de ser um pai, de ser uma mãe. Talvez você esteja orando a respeito de um amigo, uma amiga para a vida. E quando Deus une um homem e uma mulher, então um casamento nasce. E se o Senhor abençoa este casamento com filhos, crianças, então uma família nasce ali. E você, como solteiro, filho, uma filha em formação, deve atentar com clareza para a palavra do Senhor nesta área. Não deve haver nenhum ponto escuro em nossa mente a respeito do conhecimento da vontade de Deus. Nós não podemos dizer esta área não está em referência a mim. Eu não tenho muito interesse neste ponto, nesta área da palavra de Deus. Nós devemos conhecer todo o conselho de Deus para sermos crentes inteiros, formados e enraizados na vontade do Senhor. Bem, queridos, deixe-me começar aqui. Há um grande problema que nós enfrentamos nessa questão da criação de filhos, tenho mencionado isso. Eu creio, como alguém tem dito,
que o coração do problema é um problema de coração. Nesta questão de criar filhos e filhas, o problema do coração da criança e o problema do coração dos pais é muitas vezes a maior barreira na criação, na disciplina, na formação de seres humanos ao longo da infância para a vida adulta. É necessário, queridos, mais do que incutir princípios morais em uma criança. O problema do coração da criança é muito grande. Há ali dentro daquela pequena criança sorridente uma velha natureza não transformada, um ser humano descaído em pecados. Todos nós, diz a palavra de Deus e essa teologia bíblica, já entramos no mundo pecadores. Nascemos pecadores, nascemos manchados pelo pecado, trazemos em nossa personalidade, em nosso ser, a herança da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Assim ninguém entra no mundo puro, santo, e a sociedade vai o corrompendo. É o ser humano que corrompe a sociedade e se corrompe mutuamente. Há sim esse grande problema na alma humana, um problema do coração, que traz grande dificuldade à criação de filhos. Entender como criar filhos não é algo difícil, porque a palavra de Deus é clara, é direta e há conselhos maravilhosos, mas colocar essas coisas em prática, por causa dos ídolos que há no coração da criança e dos ídolos que existem no coração dos pais, a tarefa às vezes se torna colossal, muito grande, muito difícil. E se há um problema no coração do ser humano desde a infância, então apenas ensinar um código moral, respeitar os mais velhos, se afastar de más companhias, não será suficiente para a criação de filhos, para a glória de Deus, para a criação de filhos para a vida adulta. Simplesmente dar pequenos conselhos baseados no bom senso comum, no senso comum, não será suficiente para a formação de filhos e filhas. É necessário um objetivo mais elevado. É necessário mais do que um código de conduta apenas. É necessário, e esse deve ser o marco final, o ponto de fuga de nossa visão, o objetivo último, conduzir as crianças ao conhecimento de Cristo Jesus para a conversão. Este deve ser o alvo primeiro e o alvo último, conforme nós estamos moldando, criando estas crianças. Somente o Senhor Jesus Cristo pode lidar com o problema do coração. Se a nossa sociedade simplesmente entendesse isso, e alguns crentes também, então nós não estaríamos colocando todo o nosso esforço, recursos financeiros, tempo breve de vida, na construção de entidades, organismos não governamentais, lidando com questões que, embora importantes e necessárias, não tocam na raiz do problema, mas o nosso esforço seria em reunir crianças e adolescentes e pregar-lhes o Evangelho e em nossas casas abrir a palavra de Deus e falar-lhes sobre o temor de Deus e sobre o caminho de salvação provido por Deus em Cristo Jesus. Esta é a essência, ali está a fonte, o centro. E nós, como crentes, não podemos perder este alvo de vista ao lidar com tantas outras questões. O nosso alvo mais elevado é conduzi-las a Cristo Jesus, porque somente Ele pode lidar com o problema do coração humano, que é uma vida afastada de Deus, o problema do pecado dentro de nós. O outro lado desse mesmo problema na criação dos filhos também é um problema do coração, só que desta vez o problema do coração dos pais, das mães. Há ídolos em nossos corações em relação à maneira de criarmos os nossos filhos. A velha natureza que ainda há dentro de cada pai convertido, pais crentes em Jesus Cristo, ainda há em nós aquela reminiscência do pecado. E são muitos os ídolos, não é, que se levantam mesmo no coração de pessoas crentes, tementes a Deus, que tornam a tarefa da criação de filhos muito difícil às vezes para os pais e para os próprios filhos. Eu gostaria de mencionar alguns desses ídolos que têm sido sugeridos por muitos pregadores e comentadores ao longo do tempo, homens que têm estudado o coração humano, mas que, é claro, saem da palavra de Deus, obviamente. Deixe-me tentar enumerar alguns desses ídolos que às vezes estão em nosso coração e tornam muito difícil essa tarefa de criar filhos e filhas. Primeiro, há o ídolo em nós do comodismo. Será que você padece, ou melhor, adora este ídolo? Há dentro do teu coração o ídolo do comodismo. Alguns pais pensam que a vida no lar, em casa, é um resort, é um campo de férias. Eu saio, ponho meu nariz para fora da porta para trabalhar, para fazer minhas coisas, e quando eu chego em casa, eu quero relaxar, tirar meu sapato, pôr o pé para cima, deitar. Claro, o lar deve ser sim um lugar de descanso e alegria, grande amor, uma espécie de mini oásis nessa sociedade tão conturbada de fato. Todavia, se nós encararmos o lar onde as crianças são formadas,
desta maneira, como um lugar apenas para folga e relaxamento, quando um pai é tomado por este ídolo do comodismo, então ele deseja viver o seu comodismo, sua vida sossegada, sua vida previsível no lar, constantemente esta mãe, este pai no lar se sentirá frustrado. Frustração ou tédio é um sentimento muito poderoso, é um detergente na alma. Ele dilui a seriedade, ele dilui o compromisso, todas essas coisas. Não se permita ao tédio e a esse tipo de atitude em sua alma. Todas as vezes que você se sentir entediado com algo, em algum lugar, comece a ler um livro, saia dali. Não permita que essas coisas entrem em sua alma, porque elas começam a corromper e a diluir a alma do povo de Deus. Mas eu me refiro à criação de filhos. Assim como nós somos tomados por este ídolo do comodismo, nós vamos nos sentir muito frustrados na criação de nossos filhos. Porque você vai chegar em casa depois de um longo dia de trabalho, ou de estudo, de afazeres vários, ou de lidar com tantas coisas difíceis, e você chega ali ansiando aquele sofá macio, aquele descanso, aquele silêncio, e o que você encontra ali são os seus filhos, já talvez no final do dia, com os cabelos em pés, fora do controle, todo emocionado porque a energia já se foi, e você se sentirá muito enervado, muito desafiado e muito medonho com essas crianças. E toda a tua carga emocional de frustração, porque querer chegar ali e ver as coisas prontas e preparadas, como a mãe, como o pai, e ter um pouquinho de descanso na mente, tudo isso irá por água abaixo. E em vez de disciplinar corretamente os teus filhos e filhas e lidar com o problema do coração deles, você vai descarregar as tuas frustrações em teus filhos. Eu não estou dizendo aqui que pai e mãe crente não se frustram. Ao chegar em casa e verem um cenário assim, você se frustra, não é? Como uma mãe, como um pai. Ao chegar ao final de dia, ver tantas coisas serem feitas ainda, os filhos não estão, andando, fazendo as coisas que devem ser feitas. Mas, meus queridos, embora frustrado, em dependência de Deus como um pai, você deve mirar no coração, porque o comportamento humano, ele vem do coração. Nossas atitudes e reações são produzidas a partir do estado de nossa alma, e assim muito mais com a criança. E você deve buscar cumprir, independência de Deus, a paternidade. E você, como um pai, como uma mãe, deve derrubar este ídolo do comodismo e abraçar a responsabilidade de trazer todos os teus pensamentos e emoções sob rédea, submetidos a Cristo Jesus, para auxiliar e criar os teus filhos neste momento. E você deve ver uma oportunidade como essa, do final do dia, de seguir trabalhando no coração de teu filho e de tua filha. Ídolos do comodismo no coração são grande barreira à obediência de criar filhos e filhas para o Senhor. É muito mais fácil, não é? Ligar a internet e colocá-los lá, fazer uma cara feia, já pegar alguma coisa para disciplinar, esquecer que esse comportamento da criança, essa atitude, essa rebelião, vem do coração. E descarregar a nossa frustração sobre esta criança, porque há um ídolo em nosso coração, muitas vezes, que é o ídolo do comodismo. Mas deixe-me mencionar um segundo ídolo, que às vezes impede a tarefa de criar filhos grandemente. Há o ídolo do respeito. Eu tenho mencionado isso aqui várias vezes. Você já ouviu um pai ou uma mãe falar às vezes, talvez esteja firmado em tua memória: eu vou fazer com que você me respeite, ainda que seja a última coisa que eu faça. Um pai ou uma mãe que transforma o respeito dos filhos por si como um fim último. Quando algo assim acontece, isso é um sinal claro de que nós perdemos a perspectiva das coisas e nós começamos a ver a luta e a dificuldade de nossos filhos, o que eles têm, como sendo um problema contra nós. Nós paramos de ver a dificuldade do filho, da filha, a vaidade, a rebelião, a desobediência, o problema do coração, como um problema pessoal contra nós. E de repente os nossos filhos, as nossas filhas se tornam os nossos inimigos. O pai ou a mãe não se vê mais como um agente para conduzir os filhos ao temor de Deus, porque o seu coração está tomado pelo ídolo do respeito. Sim, não me entenda errado. Respeito é a base do relacionamento entre pais e filhos, que se coloca sobre o amor. Amor embaixo, é claro, como essa grande rocha. E filhos devem atentar à voz do pai, à voz da mãe, à voz da autoridade,
e imediatamente virar o rosto e ouvir e submeterem-se. Mas se isso não está acontecendo é por causa do problema do coração rebelde dessa criança. Todavia é nesse coração que está o foco do tratamento. Isso é de grande importância. Mas nós temos que tomar grande cuidado quando os nossos corações são tomados pelo ídolo do respeito. Amigos, respeito não pode ser um fim em si mesmo, porque não é o fim último da criação dos filhos, apenas respeitarem os pais, mas é um meio para chegar a um fim superior, que é de respeitar ou temer a Deus, o respeito por Deus, a submissão a Deus. E se nós fazemos o respeito um fim em si mesmo, então nós transformamos o respeito em um ídolo. Bem, eu estou dando apenas 2 exemplos, mas cada um de nós deve nesta manhã observar o nosso coração e descobrir que ídolos são estes que estão tomando conta de nosso coração. Deixe-me mencionar um terceiro ídolo. Há no coração de algumas mães e de alguns pais o ídolo da apreciação. Talvez seja este o teu ídolo. Sim, filhos devem ser ensinados a apreciarem seus pais, a agradecerem seus pais, a perceberem que tudo que eles têm, vestem, acessam, é provido pelos pais. Eles se esquecem disso porque estão tão acostumados a terem tudo na mesa, roupa passada, roupa comprada, que eles não percebem que um outro ser humano está provendo isso para eles e se tornam ingratos. Nós precisamos da estima e respeito e afeição de nossos filhos. Toda vez a afeição não deve se tornar um ídolo também em nossos corações. E nós não podemos imaginar, não convém, queridos amigos, que o filho e a filha em casa se sintam um pequeno príncipe, uma pequena princesa, e que nós estamos ali para servir estes príncipes e estas princesas. O próprio termo princesinha, princesa, eu creio que nós devemos boicotar, na verdade. Mas em casa, não permita que seu filho e sua filha se imaginem um pequeno príncipe, uma pequena princesa, e que nós estamos ali para servi-lo. Talvez esse seja um ídolo no coração de um pai que pensa de si mesmo dessa maneira. E a indulgência não faz bem a um filho, não faz bem a uma filha. E nós devemos ter grande cuidado para não transformar a apreciação de nossos filhos a nós em um ídolo. De maneira que quando eles não apreciam o que nós fazemos, nós desmoronamos e nós esquecemos o nosso princípio e objetivo de criá-los e começamos a fazer todo tipo de coisa para ter a apreciação deles, e começamos a estragar nossas filhas e a estragar nossos filhos, dando e permitindo todo tipo de coisa. Deixa-me mencionar isso porque o nosso objetivo aqui é crescimento espiritual. Eu tenho observado que isso acontece muitas vezes na vida de pais solteiros, mães solteiras, homens solteiros. Há um sentimento sincero, genuíno, de porque a mãe não está ali, então o pai quer dar tudo a essa criança. Eu tenho observado que ao longo da jornada o resultado não é positivo. Crianças autossuficientes e soberbas são formadas, crianças que não conversam com os outros, não dão bom dia, não respeitam, parecem viver no centro de todas as coisas. Crianças que, porque recebem tudo, por causa deste sentimento do pai não estar ali ou da mãe não estar ali, recebem tudo o que querem, não têm limites, e no momento que elas entram na vida, na adolescência e juventude, e começam a enfrentar os limites que a sociedade impõe, você não pode virar nessa rua, você não pode dirigir sem cinto, você não pode entrar nesse ambiente vestido dessa maneira, nesse fórum, elas se frustram e se entregam à ira, ou se entregam à autocomiseração e à depressão e todo tipo de coisa. Será que há em meu coração, em teu coração, este ídolo, o ídolo da apreciação? Nós temos que tomar grande cuidado, porque um ídolo como esse pode trazer grandes dificuldades à formação de um ser humano. Não é uma tarefa complexa, meu querido, entender como criar filhos e filhas. Deus nos traz diretrizes claras, maravilhosas na palavra de Deus e sábias. Mas é uma tarefa que se torna difícil de ser executada por causa dos ídolos no coração das crianças, no coração dos pais. Deixe-me mencionar o último ídolo. Há o ídolo da vaidade. Muitas vezes, pais focam toda a sua visão, recurso, tempo, em criar grandes profissionais. Eu quero dar o melhor para o meu filho, isso é necessário. Dentro da tua condição, faça o teu melhor. Melhores escolas, etc., as melhores oportunidades, carreiras, muito bom. Mas, meus queridos, nós não estamos, e essa não é a nossa função primária,
ao criar crianças, formando bons profissionais para a vida, nós não estamos incutindo uma carreira na mente e no coração de nossos filhos, mas um caráter. E assim é o ídolo da vaidade, às vezes, no coração de um pai, de uma mãe, que quer muitas vezes ouvir por parte de amigos, familiares, um comentáriozinho sobre a sua família. Que família de sucesso, que pai, que mãe de sucesso, que criou essa menina, esse rapaz desta maneira, veja, é um cientista, que pessoa bacana. O ídolo da vaidade. E no lugar de criarem caráter e formarem caráter, incutirem caráter na mente e no coração, para que não se entreguem à sensualidade, à vaidade, à mentira e ao ego, para que busquem ao Senhor enquanto há tempo, é incutida apenas uma carreira, uma postura profissional neste mundo. Quais são os ídolos que dominam os nossos corações? E nós acariciamos esses ídolos e mantemos eles bem no centro de nosso coração ao criar os nossos filhos e filhas. Amigos, eu repito, não é uma tarefa difícil de ser entendida, mas por causa destes ídolos que estão dentro de nós, elas se tornam tarefas bem difíceis, na verdade. Assim, queridos amigos, em todas essas questões da criação de filhos, de paternidade, maternidade, você sabe qual é a questão mais importante? Talvez você responda nesta manhã: a questão mais importante na criação de meus filhos é gastar tempo com eles. Isso é muito bom, isso está ótimo, isso deve estar ali, isso é necessário. Mas nós estamos falando aqui das questões mais importantes na criação de nossos filhos. A questão central é a sua vida com Deus. Porque ali está uma alma eterna, criada à imagem e semelhança do Criador. Ali está uma alma eterna que deve buscar o seu Criador e não se afastar dele. Ali está uma alma eterna, aquele bebezinho, naquela criança em formação, que um dia se colocará na presença de um Deus santo e poderoso e prestará contas, diz a palavra de Deus, sobre a maneira como viveu neste corpo, neste mundo. Assim, a maneira como nós criamos os nossos filhos irá determinar muitas vezes a sua proximidade ou seu afastamento do Senhor. Porém, pais e mães que temem a Deus e que amam a palavra de Deus estão muito mais aptos a criarem seus filhos para a glória do Senhor e para uma vida madura neste mundo, do que pais que se afastam da palavra de Deus, seguem a psicologia deste mundo ou os seus ídolos do coração. A questão central é a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Veja comigo essas palavras de Deuteronômio mais uma vez, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Aqui está, palavras tão profundas. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Às vezes nós cometemos um erro ao ler este texto aqui. Eu cometia muito este erro no passado. Eu li estas páginas, isso pela maneira dispensacionalista como eu fui formado, e de repente, quando eu começava a ler, uma visão dessas coisas aqui em minha mente começava a se tornar preto e branco. Essas coisas são lá para o passado, para Israel, não é para a igreja. Isso aqui é para o judeu, vestido como judeu, falar com o seu pequeno filho. Se o Espírito de Deus preservou estas palavras aqui, elas são para você e para mim hoje. Coloque cores nela e traga ela à sua vida. Ouça novamente: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos. Você é o Israel de Deus, se você foi salvo. E delas falarás sentado em tua casa, no teu sofá, desliga a televisão. Fale intencionalmente com a tua filha, com teu filho. E delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, viajando no ônibus, no avião, no carro, andando, deitando-te na hora de dormir, na hora de levantar. Fale do Senhor. Antes de ser um pai, mãe, filho, marido, eu sou um servo de Deus. Há um relacionamento vertical primeiro, antes de um relacionamento horizontal. Eu sou um crente em Jesus Cristo. E a verdade e a sinceridade do meu relacionamento com o meu Criador através da sua palavra, o meu conhecimento e amor por sua palavra irá refletir e me moldar como um marido, como uma esposa, como um pai, como um filho. E o aspecto mais importante nesta questão de criação dos filhos é a tua vida em obediência e em comunhão com o teu Senhor. A vida cristã não é uma questão de Deus lá e nós cá,
E quando nós precisamos dele, nós chamamos ele em oração para ele vir. Mas a vida cristã é uma questão de conhecimento da vontade de Deus e submissão. E ali estão as bênçãos do Senhor sobre o casamento, sobre a família, sobre a criação de filhos. Ele é muito mais sábio do que nós. Será que nós esquecemos que foi ele quem criou o casamento, criou a família e colocou filhos para nascerem dentro do casamento? E que ele deu parâmetros maravilhosos, saudáveis, de grandes bênçãos para nós. E nós colocamos estas coisas de lado em busca de nossa própria sabedoria. O aspecto mais importante da tua paternidade, a maternidade, é o teu relacionamento com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso irá refletir diretamente. Tudo começa aqui, nessa questão de criação de filhos. Bem, deixe-me falar sobre a responsabilidade dos pais na criação. A responsabilidade dos pais na criação, marque isso, é infundir, incutir uma cosmovisão, uma visão de vida, uma visão do todo na criança. Uma cosmovisão, uma maneira de encarar e compreender a vida, o mundo, a existência, porque eu estou aqui, o que é a vida, como ela é, como viver. E a única cosmovisão correta, delineada, correta, que explica a existência, a vida e o mundo, verdadeira, digna, confiável, aceitável e eterna, é aquela que se encontra nas páginas da Palavra de Deus. A Bíblia, nenhuma outra cosmovisão de mundo é digna. E quando eu falo sobre cosmovisão, eu não estou falando sobre compêndios de filosofia e psicologia. Eu falo sobre cosmovisão em geral, aquela que às vezes é incutida nas crianças pela televisão. Querido, minha filha, aproveite a vida, faça isso, a vida é tão curta, não é? Antes de casar, namore todo mundo, aproveita, depois você vai ficar só com homem, esse tipo de coisa. Cosmovisões. O que você ensina ao teu filho e à tua filha? Você está ensinando. As tuas palavras estarão ensinando. E essa é uma cosmovisão de vida. E a criança está absorvendo estas coisas. Você está, querendo ou não, colocando uma cosmovisão. E esta cosmovisão começará a operar na maneira dessa criança pensar, nas suas escolhas. Amigos, pais que temem a Deus, pais que se deleitam no Senhor, na maioria dos casos são instrumentos primários usados por Deus para conduzir seus filhos a temerem a Deus, a se deleitarem no Senhor e a conhecerem o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. O aspecto mais importante de tua paternidade é o teu relacionamento com Deus. Você deve incutir uma cosmovisão e você estará fazendo isso. Eu te digo que pai, mãe, tio, avó, o tempo que você e eu temos para incutir esta cosmovisão é muito, muito curto. É apenas um período curto da existência deste ser humano, do nascimento a alguns poucos anos aí até a adolescência. Tudo é colocado ali, como as primeiras marcas sobre a areia de uma praia. E elas ficarão. É muito curto o tempo para se estabelecer e se infundir na mente intencionalmente uma cosmovisão de vida. Você deve pensar sobre a vida de teu filho. Pensa desta maneira, isso te ajudará, me ajuda. Como uma linha que começa no nascimento e vai até a eternidade. Esse pequeno início terá consequências por toda a vida do filho, por toda a vida da tua filha. Esses primeiros, 18 anos, 17, 16 anos, refletirá e manifestará em toda a existência deste ser humano. O tempo é muito curto, nós não podemos perder tempo, porque ele não se repetirá. Você percebe quão fundamental é o primeiro ano, os primeiros anos de formação de uma alma, de um ser humano? E volte-se comigo novamente para o nosso texto de Efésios 6, versículo de número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Criai-os na admoestação do Senhor. Bem, de quem é a responsabilidade de criação dos filhos? Vós, pais. Criação é responsabilidade dos pais, não dos vizinhos, não dos avós, não dos tios. Criação de filhos é uma responsabilidade dos pais. Criação é responsabilidade deles, não é da IBD, não é da igreja. A IBD auxilia, apresenta os princípios do Evangelho. Os crentes maduros na igreja irão fazer o mesmo em suas conversações com as crianças, mas criação é responsabilidade do pai, da mãe.
aqueles que têm uma função paternal sobre os filhos. Avós, tios e mesmo irmãos e irmãs em Cristo em uma igreja ajudarão. Ou daqueles que têm uma responsabilidade paternal porque os pais não estão ali. Quão maravilhoso, não é? Quão maravilhoso quando crianças crescem dentro de uma igreja que ama a palavra de Deus, santificada, e são criadas sob um bom exemplo dos irmãos. Que bom é saber, como um pai, que se as minhas filhas estão fazendo algo que não é correto, não convém, e eu não estou vendo, a esposa não está vendo, que o querido irmão em Cristo percebe, irá admoestá-las com amor, com respeito e amor, buscando direcioná-las no caminho certo. Quão bom, não é, saber que a igreja pode fazer isso? Que nós podemos e devemos aqui dentro da igreja considerar as crianças como almas eternas, que estão numa formação e logo passará, e que eu preciso incutir o temor a Deus ali dentro. É maravilhoso. E nos vermos a todos como responsáveis por elas, pelo bem-estar espiritual e pelo crescimento delas. Bem, criá-los, diz Paulo, treiná-los, mas para quê? Para Deus. Salmo de número 34, versículo de número 11, eu leio, que está a voz da sabedoria falando, e essa voz deve reverberar nos lábios do pai, nos lábios da mãe. Salmo 34, versículo 11. Vinde, meninos, chama a sabedoria, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo de número 13 e 14, estas palavras: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse aos discípulos, crentes: deixai vir os meninos a mim, crianças, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Palavras dirigidas a crentes. Um pai, uma mãe convertida é um discípulo de Cristo. E esse comando é primariamente aos pais. Deixar vir crianças a Cristo significa tire os empecilhos do caminho para que elas venham a Cristo, para que elas venham ouvir a palavra de Deus na igreja no domingo, para que elas tenham acesso à palavra de Deus, para que elas considerem o caminho do Senhor. Isso é deixá-los vir a Cristo, tirar os empecilhos, preparar intencionalmente o caminho para que elas vão e ouçam a palavra de Deus. Quando nós nos limitamos apenas a ensinar nossos filhos um código de conduta moral, baseado em respeito aos mais velhos, aos professores e o que é necessário, então, não se surpreenda se esses próprios princípios morais não enfincarem raiz na criança e na adolescência. Porque se eu não temo a Deus, se eu não me aproximo dele, e se eu não procuro refrear o meu pé do caminho mau, minhas palavras e meus pensamentos em honra ao Senhor e temor a Ele, será que eu vou fazer isso em relação a um professor, a um vizinho? Assim é para muito além do que código de ética. Temor ao Senhor. Ouça a voz da sabedoria em Salmo 34, versículo 11. E essa é a sabedoria que deve estar em nossos lábios, na formação e criação de nossos filhos. Sabe o que nós estamos fazendo, queridos, quando nós apenas trazemos um código moral de respeite a si mesmo, respeite ao próximo, cuidado com os perigos? Nós estamos convertendo as nossas casas e as nossas igrejas em fábricas de fariseus e saduceus, de meninos e meninas que logo se ressentirão da igreja, da família, não querem saber mais dessas coisas. Muitos pais cristãos, por muitos anos, nunca abrem os seus lábios para ensinar os seus filhos o temor a Deus, mais do que uma palavra: olha, Deus está vendo, olha, esse tipo de coisa. Então, o seu ânimo pela vida cristã ou pela igreja se torna em desânimo, em frieza. É necessário, de uma maneira intencional, conversar e falar e abrir a palavra de Deus, e incutir na mente desta alma eterna o princípio sobre a existência dele, a vontade dele revelada, temor ao Senhor. A verdade sobre os seus corações pecaminosos, o amor de Deus em prover um Salvador a pessoas como nós. Não é de se surpreender que muitos filhos abandonem uma fé que seus pais não se importaram de verdade em ensinar-lhes. Um pai crente, silencioso em questões espirituais,
Um pai crente, uma mãe crente, silencioso em questões espirituais, irá criar um filho pródigo, irá criar um filho mais velho no lar. Mas pais que temem a Deus, que amam ao Senhor e que ensinam a sabedoria bíblica, o temor do Senhor a seus filhos, são os melhores instrumentos nas mãos do Senhor para conduzir crianças a amarem e conhecerem o seu Deus e a se deleitarem nele. Deus é soberano na questão da salvação de uma pessoa. Se o teu filho, se as minhas filhas irão ser salvos, eu não sei. Deus sabe. Mas saiba de uma coisa, Deus usa instrumentos humanos para conduzir pessoas ao Salvador. E qual é o instrumento humano mais próximo de uma criança, senão os pais? Deixe-me dizer algo de importância. Há um capítulo em Romanos, onde Paulo está respondendo a certos gentios que dizem: se a salvação é para todo mundo, então qual a utilidade do judeu? Paulo se levanta e diz: toda e em toda forma, porque deles são a lei, os profetas, os caminhos do Senhor, etc, etc. Sabe o que ele está dizendo para nós? Pastor, se salvação é pela graça de Deus, são os eleitos de Deus, qual o significado de crescer no lar evangélico, de abrir a palavra? Se vai ser da mesma forma. A resposta é de Paulo. É muito melhor, não é, crescer sobre o temor do Senhor, sobre a palavra do Senhor, sobre os profetas na palavra do Senhor, e não como as nações pagãs dos gentios, que o seu filho e a sua filha não se entregaram a um excesso que destrua a sua vida antes da hora, assim por dizer, ou que mesmo após a conversão traga cicatrizes profundas de um relacionamento errado, mágoas, tristezas, depressões, dificuldades tão grandes. Há muita vantagem em criar crianças no caminho do Senhor. A lei, os profetas, o temor ao Senhor, e esse temor incutido, usado pelo Espírito Santo de Deus, para no tempo da graça de Deus, buscar ao Salvador de todo o coração. Creia nisso. Deus tem determinado que você, pai e mãe, seja um canal, um instrumento para conduzir filhos a Cristo, para que eles conheçam o caminho do Senhor e aprendam o caminho do Senhor. Nós criamos nossos filhos para Deus, mas também criamos nossos filhos para a vida, para este mundo, para esta vida. Criamos filhos para a vida adulta. Queridos, nós não criamos filhos para a infância, nós criamos filhos para a vida adulta. Adultos que sejam capazes, que contribuam com a sociedade, que conseguem encarar a vida corretamente, que tenham uma âncora no caráter, sem autocomiseração, sem serem conduzidos pelos caminhos maus deste mundo e o modismo deste mundo. Deixe-me dar um toquinho gentil e singelo aos tios. Tio padece, tia padece dessas coisas, não é? Lembra que você está criando seu sobrinho, sua sobrinha para a vida adulta e não para a infância. Assim, não fique falando o tempo todinho com a criança desta maneira, porque ela vai copiar isso. Não trate a criança como um infante o tempo todo. Ela está crescendo. Respeite o intelecto e a mente desta criança. Procure formar, elevar, edificar esta criança, pai, mãe, tio e tio. Crianças que sabem ouvir não e ter limite, ouvir sim, para que possam encontrar esses não, esses limites na vida, quando eles vierem como grandes baques e frustrações na vida, e se manterem em pé através dessas ondas e seguirem firme. Nós estamos criando crianças para a vida também. Mas como fazê-lo? Bem, deixe-me correr agora. Efésios capítulo 6, o nosso texto, versículo de número 4. Efésios 6, 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Bem, a exortação de Paulo tem duas facetas. A faceta negativa, nós vimos isso domingo passado, que diz que nós devemos evitar fazer ou repetir coisas, atitudes, palavras que exasperem nossos filhos e os desanimem permanentemente na alma e no coração. E não se transformem naquelas crianças morosas, incapazes de enfrentar o dia a dia. Coisas como indiferença aos sentimentos da criança. Nós vimos no domingo passado coisas como demasiada atenção e controle, não dando liberdade à escolha das crianças. Claro, uma escolha predeterminada entre opções, obviamente. Crítica e desencorajamento constante, você é inútil, você não sabe disso, infundindo essas coisas na mente da criança. Lentidão em se adaptar ao crescimento e amadurecimento da criança, tratando uma criança de 10 anos como se tivesse 7, uma de 15 como se tivesse 11. Injustiça no trato, um castigo muito superior ao crime, hostilidade, mau temperamento, falha no exemplo, que é o pior de todas as coisas. Falha no exemplo, um grande detergente daquilo que é construído.
mas há uma faceta positiva e nós queremos considerar isso nesta manhã. Está aqui nesse mesmo versículo: criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Possui dois aspectos importantes: a criação de filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. O termo doutrina aqui seria melhor traduzido como disciplina. A ideia de doutrinar no sentido de disciplinar, e a palavra admoestação corretamente ou doutrinação. Criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Bem, disciplina é aquilo que você faz para treinar uma criança. Admoestação é aquilo que você diz para criar uma criança. Vós, pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação. Então vem a palavra mais importante: do Senhor. Enquanto disciplina tem a ver com ações que estabelecem padrões para criar filhos e filhas, limites, desafios, correções, a admoestação tem a ver com, palavras ditas de exortação, de conforto, de reprovação, de apreciação, de encaminhamento, palavras e ações. E isto é a sabedoria de Deus. É Ele quem estabeleceu isto, e nós devemos crer nisso e saber que isso trará crescimento para uma criança. Filhos devem ser criados, queridos, na disciplina e na admoestação. E em seguida o acréscimo importante: do Senhor. Doutrina e admoestação do Senhor. Não nos compêndios de psicologia infantil, não na cartilha da Xuxa, não no YouTube, não em ideias várias, mas na disciplina e no conhecimento, a admoestação do Senhor. E a sua palavra está aqui para nós. Bem, vós, pais, criai-os primeiro na doutrina. E aqui onde os pais crentes em Jesus Cristo, que estão engajados em seus deveres de criar seus filhos, estão em uma categoria muito diferente de outros pais no mundo. Eles são criados, ou criam seus filhos, nos caminhos do Criador dos céus e da terra, para o Senhor, para a sua glória, para a eternidade. Bem, vós, pais, criai-os na doutrina, criai-os na disciplina. Agora, disciplina, queridos amigos, disciplina é algo bastante positivo. Você sabe disso bem antes da conversão, não é? Você cantava aquelas músicas do mundo, e o mesmo mundano, o ímpio, sabe disso, não é? Ele cantava: meu amor, disciplina é liberdade, etc, etc, etc. Até o mundano sabe disso. Por que será que crentes negam isso? Disciplina é bastante positivo. Mesmo o mundo entende isso. Você precisa de disciplina para estudar, para passar num concurso, para fazer uma universidade, para se desenvolver fisicamente, manter a saúde, para entender, para aprender, para fazer coisas. Você precisa de disciplina para tudo na vida. Regularidade. Certamente, disciplina é vital na criação dos filhos, e o Senhor, que é mais sábio do que nós, nos deu isso. Disciplina e limites que moldem, que construem uma atitude correta na criança. Disciplinas dos filhos envolvem um número de coisas, uma série de coisas. Deixe-me sugerir que disciplina envolve pelo menos 3 coisas. Eu quero então desenvolver esse ponto e concluir. Primeiro, disciplina envolve limites, e se você está tomando nota, ponha também restrições. Disciplina envolve limites e restrições. Segundo, disciplina envolve treinamento para o desenvolvimento. E disciplina, em terceiro, envolve correção. Disciplina envolve limites e restrições, treinamento para o desenvolvimento e correção. Bem, disciplina envolve, então, primeiro, restrições. Nós estamos criando filhos não para a infância, mas para a vida adulta. Agora, a vida adulta, você sabe, é cheia de restrições, é cheia de pares. E muitas ambições que elas possuem, elas não irão alcançar. Isso é uma realidade. E certas aspirações também não serão alcançadas, outras irão. E elas irão encarar muitas restrições constantes na vida, no local de trabalho, na sociedade, etc. Assim, se você estiver treinando os seus filhos com restrições e limites positivos e saudáveis, haverá pouco ressentimento ao longo da vida. Mas se não, haverá muito ressentimento e frustração ao longo da vida. E uma das coisas que nós estamos fazendo, queridos, é treinando crianças para a vida. E você não deseja como um pai, eu não desejo como um pai, que o seu filho fique para o resto da vida sentindo penas de si mesmo e frustrado consigo mesmo, porque aquela coisa, aquele relacionamento, aquele trabalho, aquela vocação, aspiração não foi para frente. Você não deseja isso como um pai. E essas restrições, o senso de limite
ensinará a criança a lidar com as restrições e limitações da vida, a enfrentar limites que são impostos pela sociedade em nossa volta de uma maneira correta e com perspectiva. Bem, você pode fazer isso estabelecendo limites dentro de casa, no lar, horários, limites, e manter firme essas barreiras de limites, para o dia, para as atividades, para o lazer, estabelecendo uma disciplina das coisas. A criança solta por si mesma, sem limites, sem ordem, ela não aprende essas coisas, e o resultado vai ser frustração e rebelião. Será que há áreas em casa reservadas e proibidas para a criança mexer e entrar? Ou a criança ela pode ir em qualquer lugar, subir em qualquer móvel, abrir qualquer gaveta, colocar o nariz e fuçar em qualquer lugar? Não há restrição. Mexer em tudo, à vontade, quebrar tudo, não há nada proibido. Pode ligar a televisão, o jogo em qualquer hora, os adultos estão conversando, pode vir falar, pegar, chamar a atenção, não há limites. Você está criando de fato. Criar também envolve disciplina restritiva. Crianças devem encarar limites, restrições, porque são crianças. E assim aprender a lidar com essas restrições como algo benéfico. Eu não me refiro a limitar a inteligência ou a capacidade da criança, não, de maneira nenhuma. Nem a sua sensitividade. Mas limites para o bem físico e emocional da criança e da pessoa em volta. Às vezes, pessoas que não são pais não entendem bem a criança. E altas horas da noite está passando e a criança está cheia de energia. O pai sabe que essa criança está mais energética porque ela está muito cansada. Mas às vezes quem não tem filho não percebe, acha que tem energia, não está. Não, respeite o pai, respeite a mãe nos limites que eles impõem. Crianças precisam de limites e de restrições. Daqui a pouco, se não colocar restrição, vai estar chorando, brigando, berrando. Mas estava tão bem, alegre aqui às 10 da noite. Está cansada. Há restrições, há limites. A criança, ela entrará na vida adulta e, como todo ser humano, estará debaixo de restrições. Mas nós desejamos que elas sejam adultos flexíveis, mais elásticos, capazes de resistir pancadas na vida e não desanimem. E não sejam demasiadamente rígidas, que quebrem em qualquer frustração e permaneçam ali em pedaços por muito tempo. Estabeleça regras para as crianças. Regras relacionadas à maneira, boas e corretas maneiras. Por exemplo, manter suas próprias coisas, preservar seus pertences, não destruir, imaginando que vai ser comprado um outro logo na sequência. A cuidar, a preservar, a manter limpo, a organizar estas coisas no devido lugar. É uma maneira de incutir na mente isso. Talvez você, como um pai, pense, mas brinquedo, negócio, posso comprar outro, mas você não vai estar incutindo na mente. Deixa eu tentar explicar o que eu estou dizendo. Há muitos anos atrás, 23, 25 anos atrás, eu gostava de desenho e fiz um curso de desenho, um método chamava-se Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. E um dos exercícios desse desenho era muito interessante de aprender desenho, que você punha o papel aqui, um lápis 6B na mão, e você ficava olhando para a sua mão e não para o papel, e tentava desenhar aqui, sem olhar, cada detalhe, cada cabelinho, só do contorno. E sabe o que acontecia quando você olhava no final? Tinha um garrancho assim, parecia um monte de fio. Mas não saiu nada. Sim, mas na sua mente saiu toda a forma e o detalhe da anatomia. E você não desenha mais uma mãozinha assim, Você desenha ela com perfeição, com os músculos e anatomia. Quando você dá restrições e disciplina à criança, na sua mente e na sua alma, ela começa a ter ordem, disciplina. Isso vai lhe ajudar a estudar, a crescer, a se autocontrolar, a conhecer a si mesmo. Esse é o resultado, meu querido. Disciplina traz isso. Poder, autocontrole, capacidade. E nós devemos ser assim, como crentes. Regras de comportamento também. Em 2 Pedro somos comandados, todos nós, a sermos corteses. Uma palavra interessante, não é no grego, a palavra cortês. Ser cortês quer dizer, no grego, pensar amigavelmente a respeito dos outros. Você ensina seu filho adolescente, a pensar amigavelmente a respeito dos outros. Estou indo para a igreja, mas vou ficar no canto assim, não vou falar com ninguém. Seja amigável, ensine a sua criança a ser amigável, a dar um passo em direção às pessoas com um sorriso maduro, conversar. Cortesia, palavra de Deus ensinando isso, maravilhoso, não é? Em casa, no lar, estamos sentados na mesa, criança observar, o visitante precisa de um sal, de uma colher, para buscar, antecipe, não é? Cortesia, alguém está chegando na igreja, está chovendo, você está do lado do guarda-chuva, vai lá, ajuda a pessoa a vir. Cortesia, algo que está em nossos corações, algo que deve ser desenvolvido. Isso deve ser ensinado à criança, para que ela traga isso ao longo da sua vida e pense amigavelmente a respeito dos outros, e não só apenas de si mesmo, seu espaço, seu prazer, sua pessoa. Nós devemos ser assim como crentes. Cortesia é algo importante.
Cortesia ao lidar com as pessoas mais velhas. Trate pessoas mais velhas com todo respeito. Ensine a criança a olhar pelos cabelos brancos, a pele já engeada com grande respeito. Faça isso. Ensine a respeitar e mostrar grande respeito pelos mais velhos. A não correr na frente, a deixar, a seguir o passo, a antecipar e abrir uma porta. Ensine a criança a fazer isso. Porque senão vai sobrar só com você. E a sua criança vai seguir pelo mundo como um adulto egocêntrico, que não consegue perceber as coisas em volta. Assim, cortesia deve ser ensinada. Queridos amigos, a esperar uns pelos outros. Vamos nos alimentar? Não enche o teu prato e sai comendo quando todo mundo está ali. Espere uns pelos outros, auxiliar uns aos outros. Também estar atento aos que os outros precisam. E tantas coisas. Cortesia, ensinado em Pedro. Você ensina a sua criança pequena a se manter em silêncio quando adultos estão conversando sobre algo. Eu não sei se é na sua geração, mas na minha geração as crianças respeitavam as pessoas conversando ali. Hoje as crianças são tão opinativas, não é? Tão opinativas, é algo tão feio. Estão ali adultos conversando e a criança quer opinar. Coisa tão terrível. Sim, deve ter opinião e respeitá-la. Mas ensine algo que você é incutido. A não interromper, a esperar um minuto. Autocontrole, o desenho está se formando na mente. Capacidade de parar e esperar seu momento e não ser tão opinativo com tudo. Crianças estão sendo formadas. Ensine essas coisas. Você está aqui ensinando a criança a negar a si mesmo e as suas paixões e seus apetites e seus egos. Sabe o que você está fazendo? Lidando com o coração. Paixões, apetites, egos, autossuficiência. Você está ensinando o autocontrole. Ensine a cortesia. Isso ajudará ao longo prazo na vida. Segundo, disciplina envolve treinamento para o desenvolvimento. Disciplina envolve desafios. Assim em qualquer área da vida, não é? Muito mais na criação. Treinamento significa que nós planejamos, de propósito, algumas circunstâncias, deveres, regras, prêmios na vida da criança. Nós queremos criar crianças socialmente também. Desejamos que as crianças saibam se relacionar corretamente com outras pessoas. Há uma coisa muito feia em nossos dias, e eu observo isso o tempo todo, não só aqui, mas em outros países. Algo que não existia há 30 anos atrás, muito abertamente. Jovens que não conseguem se comportar diante de outras pessoas, ou com o sexo oposto. Parece que todas as vezes que estão junto com uma moça ou um rapaz, tem em vista alguma coisa física lá na frente. Eu tenho que ficar olhando, eu tenho que ficar assim, eu tenho que ficar... Que é isso? Pessoas que não têm autocontrole, que não aprenderam respeito. O que você vê hoje demais são pessoas que têm uma autopercepção do seu corpo muito grande. Você as observa, elas percebem a ponta do cabelo, a ponta do pé, todo o detalhe. Seus corpos são coisas em movimento. Sensualidade exacerbada. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Nós devemos ensinar crianças a crescerem como adolescentes e jovens socialmente e saibam se relacionar corretamente com o sexo oposto, com as pessoas mais velhas. Não sejam demasiadamente soltas ou extrovertidas, nem demasiadamente tímidas ou retraídas, seja na família, seja na igreja, seja na escola, no lugar de trabalho, futuramente. Queremos que elas tenham um padrão, ou seja, um padrão de referência, ou tenham, melhor dizendo, um padrão de referência com o qual julgar e acessar as coisas em volta. Não é saber que não é apropriado ir num lugar assim, que não é apropriado se isolar com uma pessoa, sexo oposto, para conversar, que não, há certas coisas que não são apropriadas. Mas a nossa sociedade tem diluído isso de propósito. E nós queremos manter os padrões de honra e respeito ao Senhor e criar jovens e adolescentes que na sua maneira de agir, de se portar, de se vestir, de sentar numa cadeira, de se levantar, mantenham essas coisas em vista. E saibam se relacionar socialmente com outras pessoas. O mundo acelera com passos largos para derreter e diluir essas coisas em todo canto, em toda esquina. E você observa isso de uma maneira gritante, absurda. Nós queremos manter essas coisas, ensinar nossos filhos e filhas a se comportarem corretamente, que há distinção de ambiente, sim, e que essas coisas devem ser primadas, quanto muito mais, não é? No meio da família e na casa do Senhor. Ensinar nossos filhos e filhas a respeitar o lugar onde o povo de Deus se reúne, e a lar, a casa, esses papéis que o Senhor tem estabelecido. Bem, queridos, para gerar isso, você precisa
dar à criança certos deveres e responsabilidades, coisas a serem feitas. Por exemplo, fazer a mesa, uma responsabilidade dela. Engraxar o sapato de todo mundo uma vez por semana. Hoje em dia ninguém mais engraxa no sapato. Estou apenas sugerindo alguma coisa. Arrumar todas as camas, não somente a dela. Você está incutindo responsabilidade e um senso de que esta criança não é uma ilha na família. Um indivíduo isolado que é servido, mas que ela tem uma parte vital na manutenção desta família. Incutindo em sua mente que ela é parte e ela tem uma responsabilidade ali. Isso só irá acontecer quando responsabilidades foram providas e mantidas. Ah, pastor, mas eu coloco minha filha tão pequena, meu filho tão pequeno, para arrumar um negócio, sai tudo bagunçado, ela diz que arrumou tudo. Sim, eu prefiro fazer mais rápido que eu faço melhor. Você faz mais rápido, mas o exercício não está sendo incutido na mente dela. Sim, deixa ela fazer mais rápido, a cama, arrumar. Depois você vai ali escondido e melhora, aperfeiçoa, mas aos poucos ela vai aprendendo, mas mantenha a regularidade. Você está mantendo e estabelecendo limites que será saudável para a alma desta criança, deste adolescente. E a criança passa a perceber que faz parte de uma família e não é um indivíduo isolado dentro de um grupo. É claro, é muito mais rápido para você realizar a tarefa, mas a criança precisa aprender a responsabilidade. Isso é algo precioso para a criança. É importante distribuir tarefas no lar e garantir que essas tarefas sejam cumpridas. Se no início haverá resistência, não é lavar a louça todo dia. Pô, a mão naquela panela engordurada do macarrão, sim, vai sujar a unha, sim. Mas daqui a pouco você está ali, tendo prazer e regularidade. Isso vai estabelecer algo tão profundo em tua vida, que é um senso de autodomínio, de fazer as coisas. E a criança vai perceber que mesmo ao fazer aquela atividade, a mente está em formação. Você sabia que as maiores ideias tecnológicas de entrepreneur e resolução de grandes problemas da ciência e da natureza foram resolvidos quando alguém estava lavando a louça, fritando um ovo? Porque Deus não nos criou para ociosidade. É um mecanismo fantástico no cérebro humano, que ele parece que só começa a operar profundamente quando você está fazendo alguma outra coisa. Se você está parado no sofá, sentado, dificilmente você vai pensar em alguma coisa que resolve qualquer coisa. Vai vir besteira às vezes. Mas se você está fazendo algo que é simples, físico, lavar a louça, arrumar alguma coisa, parece que o teu corpo está em movimento, tua mente não está aquilo, mas ao mesmo tempo a tua mente está se estruturando e pensando nas coisas, resolvendo coisas. Essa é a sabedoria de Deus. Você sabe disso, não é? Você já viu isso acontecer. Por que nós abandonamos a palavra de Deus e entramos nas psicologias humanas? Meus queridos amigos, disciplina traz isso também. Formação da mente, da capacidade de uma criança e de um adolescente. Pense sobre isso. Disciplina e treinamento criam jovens adultos que se apegam às suas responsabilidades e não largam as coisas pela metade. Uma das coisas mais tristes hoje, e às vezes na igreja, são adultos que não concluem suas responsabilidades. E outras pessoas precisam vir e terminá-las. Mas adultos que se mantêm firmes em suas responsabilidades concluirão até o final. Me lembro de um pastor que, uma vez, o carro não funcionava ali no meio da rua, e tentava dar partida, tirava a vela, lixava e colocava, precisou ligar, não é, para o seguro, o guincho. E foi lá um mecânico, um eletricista, e trabalhou, tirou vela, mexeu, cabo de vela, arrumou, e 10 minutos passou, não deu certo, 12 minutos está ali trabalhando, de repente o carro funciona, pega, e o pastor foi agradecer, olha, muito obrigado, você persistiu e resolveu tudo. E o rapaz disse assim, mecânico, agradeça a meu pai. O pastor falou, agradecer a seu pai? Sim, porque meu pai me ensinou a começar e a concluir meu trabalho. A empresa onde eu trabalho, ela diz assim, se você não conseguir resolver o problema em 10 minutos, chame o guincho, senão isso pega mal para a companhia que não consegue resolver as coisas. Você percebe? Será que você pode dizer o mesmo do seu filho à sua filha? Eles concluem as coisas porque desenvolveram a energia, a determinação e a tenacidade de ficar ali até o final. Será que você pode dizer isso nessa altura da vida dele, na vida dela? Pai e mãe devem se sentar e decidir juntos como irão formar o comportamento e o caráter e o vigor da criança. Através de disciplina e treinamento e responsabilidade, isso é algo que deve ser feito racionalmente, objetivamente, juntos como casal, planejar e fazer essas coisas acontecerem, e em dependência, claro, do Senhor, orando ao Senhor. Terceiro, disciplina envolve correção, queridos, e a palavra mais direta é punição. Antes de falar sobre isso, deixe-me tocar em algo necessário. Muitos pais se sentem incapazes de aplicar certas disciplinas ou admoestar os filhos em certas questões,
Porque eles próprios, antes de terem filhos, talvez tenham falhado ou errado em certas áreas. Não havia esse sentimento: eu vou agora corrigir meu filho e minha filha nessa área que eu mesmo falhei, e assim se sentem sem autoridade moral, porque eles mesmos falharam em alguma área. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas de fato já passaram, se você nasceu de novo, e elas devem ficar lá atrás. E as coisas, e os teus pecados e as tuas falhas ficaram para trás. Você errou no relacionamento antes da conversão, não deixe que seu filho e sua filha errem agora. Você tem a autoridade da palavra de Deus, a autoridade moral da palavra de Deus, para ensinar o caminho correto, em oração, e se firmar nestas coisas. Você agora pode e deve exercer o chamado de disciplina e admoestação de seu filho, e tem um dever. E além de tudo, nós não desejamos que eles caiam nos mesmos pecados que nós caímos. Assim, seja encorajado, exerça o seu chamado de pai, seu chamado de mãe, para a criação e preservação dos filhos, na disciplina e admoestação dos filhos no Senhor. Bem, disciplina envolve então correção, punição. Você fala, verbalmente comunica, admoesta a criança, ela não respeita. Você adverte novamente, ela não respeita. Então, um tipo de disciplina, de punição deve seguir-se. Eu não quero dar a impressão de que crianças são más em tudo, claro que não. Elas estão sendo formadas. E não faça nada de bom, não tem essa impressão aqui. Crianças são capazes de muitos bons atos e disposições realmente que nos surpreendem. Mas normalmente, isso é o resultado do cultivo e do exemplo. Provérbios 19, versículo de número 18, estabelece a base bíblica para essa punição. Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Enquanto há esperança. Sabe o que isso quer dizer? Que a cada dia que passa, você está perdendo a possibilidade de que a correção cause algum efeito no seu filho. Enquanto há esperança, castigue o seu filho. Provérbios 22:15. Veja o que diz essas palavras. Nós cremos na doutrina da depravação humana desde o nascimento. Provérbios 22:15. A estultícia, ela está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Você já viu criança fazendo coisas tão nécia que você fica de cabelo em pé? Está aqui, ó. A estultícia está ligada ao coração da criança. Ela irá fazer e agir. Você esperava que não, mas ela fez. Mas a vara da correção vai afugentar a estultícia do coração do menino, da criança. Claro, se você não crê em disciplina corretiva, é com a palavra de Deus inspirada que você está lidando e confrontando. Não é comigo que você vai ter que lidar. É com a palavra de Deus. Provérbios 23:13. Veja também essas palavras. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Claro, se você não é cruel, se você não é nécio, a criança não será ferida, mas sim disciplinada fisicamente. O mundo passa um retrato errado. Estão batendo, espancando as crianças. Não. Se você faz isso corretamente, como dirige a palavra de Deus, isso vai trazer grande graça ao coração desta criança. Não é a maneira certa. E está sempre num contexto de amor, e a criança perceberá. Daqui a pouco um abraço, uma criancinha pequenininha, e ela entenderá isso. Você perceberá que ela virá mais para você do que se afastará quando ela é deixada sem disciplina. Creia na sabedoria de Deus. Não seja um pai indulgente. Creia que a estultícia está ligada ao coração da criança, pré-adolescente, ao limite, a uma idade em que essa disciplina física não vem mais, é claro. Mas ela deve acontecer. Bem, o primeiro passo, quero ler Hebreus antes, capítulo 12, versículo 5, sobre essa disciplina. Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta como filhos, Filho meu, observe a gradação agora. Não desprezes primeiro a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Há uma disciplina progressiva. Correção primeiro, depois repreensão. Mesmo no método de Deus em nos disciplinar.
Quanto mais o nosso método de disciplinar as crianças. Primeiro Deus fala a consciência, eu persisto com o meu pecado, eu persisto em minha dureza, fala de novo. Depois ele dá um exemplo visual do que eu estou errado, eu vejo, eu persisto no meu erro, daqui a pouco ele começa a me disciplinar. Assim também, na questão dos filhos, deve haver demonstração, deve haver conversa, e só em necessidade real, então essa disciplina é maior. Primeiro passo é um apelo à mente da criança. Uma advertência, uma exortação, arrazoar com ela. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação, observe, que argumenta como filhos. Você deve falar com ela, ensinar a ele. Por que está errado esse comportamento, essa companhia, essa roupa, essa atitude, essa postura. A mente, argumentar com a mente. Obviamente, com crianças muito pequeninas, conversar e arrazoar não funciona muito bem, não é? Mas você diz. Segundo passo nesse processo é a correção. Uma punição leve. Versículo 5. E não desmaie. Não é da ideia da vara, quando por eles forem repreendidos. Terceiro, se aquela não tiver nenhum efeito, então deve acontecer. Você tem, uma exortação verbal, admoestação, então uma disciplina, não é? Coibindo alguma coisa, não permitindo algo. Então, em terceiro lugar, essa disciplina física, que já é uma disciplina mais severa e mais que uma repreensão verbal. E é uma punição mais severa que objetiva salvar a criança, observe isso, antes que ela se perca em uma determinada área e cause grande dano a si mesma, à família, etc. Então, por último, isso deve acontecer. Mas é feito com o espírito de amor. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Que palavras, não é? Leva tempo para a gente entender o significado delas. O que torna a punição efetiva é isso. Na maioria das vezes, que a criança conhece o amor que o pai, que a mãe tem por elas. E a correção física se torna efetiva. Mas é uma punição, queridos. É uma punição mais séria que irá causar tristeza na criança e de fato deve causar. Porque se a criança está contente com a punição, pode rir dela e sair assim da punição, então ela não está surtindo efeito no coração dela, causando infundido temor. A Bíblia diz que o temor é o início da sabedoria, temor a Deus. E que o temor refreia as pessoas do mal. Pelo temor de um buraco você toma cuidado. Pelo temor de acidente você dirige bem. Então o temor é positivo, há um temor errado, claro, mas o temor é algo positivo, ele te refreia de se entregar ao mau caminho, à má companhia, à má atitude, ele te faz parar. E colocar temor no coração da criança pela correção física irá fazer ela pensar duas vezes antes de fazer aquilo, agir daquela maneira. Isso irá incutir na mente pela disciplina física, Deixe-me resumir aqui. Vós, Pai, diz o apóstolo Paulo. Mas antes disso, apenas um toque. Essa punição, ela não irá destruir o relacionamento do filho com o pai. Claro, se ela não for injusta nem excessiva, mais severa do que o crime. Se for apenas o descarrego da frustração de uma mãe, de um pai sobre a criança no momento que ela comete alguma falha, ou apenas para preservar o meu sossego, ou joga chinelo, deixa eu assistir minha televisão aqui. Se for esse tipo de coisa, então, essas coisas irão destruir sim um relacionamento. Mas se elas forem feitas no contexto de amor, seguindo a gradação da advertência, então elas não destruirão o relacionamento. Não caia na psicologia moderna, da ideia de traumas que são trazidos pela disciplina. Elas trazem grande benefício quando são feitas de uma maneira sábia, segundo a palavra de Deus, a correção no momento certo. Bem, vós, pai, diz Paulo, criar os filhos na disciplina envolve restrições, essa disciplina, treinamento para o desenvolvimento, e disciplina também envolve correção. Agora, por último, criai-os na admoestação do Senhor. Disciplina é o que você faz para treinar a criança, a admoestação que você diz para treinar e formar a criança. Enquanto disciplina tem a ver com ações, a admoestação tem a ver com palavras. A admoestação do Senhor. Ou seja, são coisas que são dirigidas à mente, a alma, a personalidade, a mente da criança. A admoestação do Senhor. Em Deuteronômio 6, nós já lemos, nos é dito que o pai deve dizer ao filho: por que dessas coisas do Senhor aqui? Entenda isso hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Pai, mãe, por que a gente vai à igreja todo domingo?
Aí está a grande pergunta. Mãe, por que o pastor lê a Bíblia na igreja, publicamente? Por que a oração? Pai, por que eles precisaram matar o Senhor Jesus? Você percebe as perguntas? Porque ele precisou morrer. Ele foi uma pessoa tão boa. E aí você vem e traz o Evangelho. Esse é o significado dessas palavras. Eu preciso lê-la. Deuteronômios capítulo 6, 7 e 21 apenas. Deuteronômio 6, 7. Ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Versículo 21. Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Porque eu vou na igreja, filho. Eu vivia no mundo sem Cristo, vazio, sem perdão. Ele me tirou do mundo, Ele me salvou. Eu quero adorá-lo, conhecer a sua vontade. Eu quero te levar para que você conheça o meu Deus e o amor do Salvador e a salvação que Ele tem também para uma pessoa como você. Você dirá, e se ela não perguntar, faça ela perguntar: filha, você já pensou por que disso, isso? Aí você diz. Você está incutindo na mente e no coração desta criança. A criança deve ser alcançada em seu coração, queridos. A demonstração leva a verdade ao coração. Primeiro, você está criando crianças para a glória de Deus, para Deus. Crianças em nossos dias, eu sempre repito isso, você precisa se atualizar. Quando você era criança, você ia para a escola e tudo que você pegava ali na escola era piolho, catapora e rubéola. Hoje você vai para a escola e você pega rebelião, homossexualismo, mentira e todo tipo de coisa. Você passa o pente fino quando a criança chega em casa. O que você aprendeu hoje? Que comportamento é esse estranho? E procura observar de onde vêm essas coisas. Há padrões sendo mudados no comportamento desse menino, dessa menina. Há certas ideias, autossuficiência, e você sabe que isso vem da escola, de certas companhias. Você está criando crianças para Deus. Elas pegam ateísmo, elas pegam imoralidade, sensualidade na escola. Daqui a pouco a criança ou adolescente está vestindo um tipo de roupa, e você, porque é pai e mãe, não vê sensualidade no teu próprio filho, é claro, não percebe que ela está projetando, ele está projetando isso. Porque nós estamos criando elas e eles para a glória de Deus, por necessidade. Nós não podemos lidar somente com os piolhos da escola, mas com as pragas morais e os vírus morais passados de criança para criança, de professor para criança, de tantas maneiras. Você está atento a essas coisas. Isso é a formação, a proteção de crianças, de filhos e filhas. Você se protege do ateísmo, ensinando a criança, dando boa literatura na mão dos teus filhos, trazendo para ouvir uma palestra sobre o tema, a desobediência e a rebelião. Você passa o pente fino do ensino bíblico, incutindo a vontade de Deus, exemplos do contrário, as bênçãos de Deus num comportamento contrário, e você corrige as mentiras que essa criança aprende a falar. E você foca nas questões do coração. Como discernir então entre a disciplina mais severa e menos severa? Se é uma questão de comportamento quanto questões objetos, não é? Para com objetos, quebrou, não cuidou bem, há um tipo de disciplina. Mas há outra disciplina para questões morais. A criança está mentindo, está roubando, está sendo defiante, né? Abertamente rebelde. Então essa deve ser uma disciplina maior, com mais seriedade, porque isso manifesta algo do coração. Nós devemos discernir estas coisas. Desobediência e rebelião, imoralidade, falar sobre as consequências da imoralidade, da sensualidade, a tristeza, o preço a se pagar e o resultado triste. Ensine essa menina, esse rapaz, que se você põe o foco demais no teu corpo, você vai atrair pessoas que estão interessadas no teu corpo. Diga isso para ele, para ela. E você quebra todos os parâmetros do amor verdadeiro e da amizade estabelecido por Deus, das bênçãos do Senhor, e traz consequências graves e sérias para a tua vida. Eu quero ensiná-las sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a santidade de Deus em todos os seus caminhos, sobre o grande amor de Deus em prover um Salvador. Você ensina estas coisas. Segundo, você está criando crianças para a vida, então. A demonstração se aplica a algo dirigido à mente. Uma boa coisa a fazer, nesta área é tentar ampliar o conhecimento geral da criança. Crianças para a vida.
Muitas coisas interessantes na vida, não é, que desafiam a criança. Ciência, natureza, tecnologia. Leve ela a ampliar esse conhecimento. Tira ela desses desenhozinhos infantis e imbecilizados. Traga conhecimento que leve a ampliar a mente desta criança. Crianças precisam ser encorajadas a descobertas de certas matérias, como elas funcionam, como as coisas funcionam. Esse tipo de coisa deve ser incutido na mente da criança também. Isso desenvolve a mente inquisitiva da criança e do adolescente. Queridos, que grande responsabilidade, não é? Há muito que pode ser feito para demonstrar uma criança. E aqui estão essas palavras de Paulo em Efésios, no capítulo de número 6. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Deixe-me concluir. Disciplina e instrução da criança. Porque nós estamos tentando produzir como pais, adultos, tios, avós responsáveis, sob o auxílio do Senhor, adolescentes e jovens adultos que possuam paciência, autocontrole. Quão precioso é o autocontrole, integridade em uma sociedade em diluição, obediência. Que coisa maravilhosa, não é? Se você consegue produzir, pela graça de Deus, adolescentes e jovens que possuem essas forças no caráter, e elas não são dominadas pelos seus apetites e desejos na adolescência e na juventude, que prendem essas crianças a fazerem coisas que trarão grande mal aos seus próprios corpos e às suas mentes, e traz crianças a se tornarem homens e mulheres que têm respeito por pessoas que são mais velhas e mais sábias do que elas. Pessoas que apreciarão ordem, estrutura, disciplina na vida. Pessoas que terão a capacidade de entrar em termos consigo mesmo quando se sentirem desapontados por muitas questões. E elas podem agora compartilhar e dividir, responsabilidades mais e mais conforme crescem. E elas podem aprender prioridade, como ordenar as suas prioridades na vida. É maravilhoso, então, quando nós encontramos adolescentes e jovens, adultos, que são resultados de uma criação assim. É maravilhoso estar com eles, conversar com eles, vê-los. Se nós pudéssemos atingir este alvo, não é tremendo? Então aquelas crianças, pense agora, convertidas. E ela leva toda esta capacidade formada pelos pais e responsáveis nela para dentro do reino de Cristo e para dentro da obra de Cristo. Que maravilha será alcançar essas coisas. Crentes maduros, dedicados, firmes, combatentes no exército de Cristo, irmãos e irmãs altruístas, preocupados uns com os outros, porque foram formados ao longo da vida no temor do Senhor e uma visão correta sobre o que é ser humano, sobre a natureza humana. É um comando do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, está aqui. Vós, pais, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E se nós dependemos do Senhor e nos lançamos aos seus pés em oração para essa tarefa, então nós veremos resultados, então nós veremos frutos, então nós veremos filhos sendo criados para a glória de nosso Deus.